Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo nas redes sociais. Eu sou João Maroni, editor do Agronegócio, e a gente está aqui hoje para trazer informações sobre o principal fórum de agricultura mundial, que é o Agricultural Outlook Forum, que acontece nessa quinta até o próximo sábado lá na Virgínia, né? E a gente vai para lá agora com os nossos correspondentes, o Marcos Tosi e o Giovanni Ferreira, que estão acompanhando de perto. Esse que é um dos principais fóruns de economia e de agricultura no mercado mundial. É importante frisar que essa é mais uma etapa da Expedição Safra, expedição que também faz essa participação nos Estados Unidos. Então vamos para lá agora com o Marcos Tosi. É com você, Marcos. Olá, João Maroni, os que nos acompanham aí pela Gazeta do Povo. Nós estamos aqui em Arlington, na Virgínia, onde acontece esse que é o mais aguardado encontro de agricultura no mundo, encontro internacional, promovido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E hoje o economista-chefe do USDA deu alguns números interessantes e que impactam o mercado e atendem aí às expectativas ou não de muitos atores do mercado que todo ano aguardam esses dados, essas estatísticas do USDA. E o que se viu aqui hoje, eu estou ao lado do Giovanni Ferreira, que é o coordenador da Expedição Safra da Gazeta do Povo e também analista do Núcleo de Agronegócio da Universidade Positivo. Giovanni, o que se viu aqui da boca do economista-chefe do USDA é que o Brasil vai assumir a liderança mundial da produção de soja, e isso não tem mais volta, né? Os americanos agora se ocupam em reorganizar sua cadeia produtiva e fazer um papel um pouco secundário em relação ao Brasil, mas sabem que esse título de detentor de maior produtor de soja do mundo já não é mais deles, né, Giovanni? É isso aí, boa tarde a todos, boa tarde João Maroni, boa tarde Tosi, é um prazer estar com vocês novamente na Expedição Safra. Mais uma vez aqui nos Estados Unidos, acompanhando as tendências do agronegócio mundial, principalmente de mercado, que é o que move essa atividade. E não tenha dúvida, você citou o economista-chefe falando aí da liderança do Brasil nesse mercado internacional de oferta de soja, principalmente. O soja hoje, eu costumo dizer que é a commodity com maior liquidez no mundo, independente de ser agrícola. A gente tem o petróleo, a gente tem a soja, mas hoje é a commodity com maior liquidez no mundo, e a fala dele é bastante importante, não deixa de ser óbvia, né, que o Brasil vai assumir a liderança na produção. Mas a ressalva que ele fez, Giovanni, é o seguinte: mesmo que se terminasse hoje a guerra comercial entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos não recuperariam mais essa posição, não é só mais uma questão de guerra comercial com a China. Exatamente, é por isso que eu falo da obviedade da expressão dele, da afirmação dele. É natural, na verdade, que o Brasil vai assumir assim essa liderança na produção de soja, como assumiu já há alguns anos na exportação de soja. Eu acho que vale a pena lembrar desse número. No ano passado o Brasil exportou quase 84 milhões de toneladas de soja em grão. Tá? E os Estados Unidos, pouco mais de 50 milhões, menos de 60 milhões de toneladas de soja em grão em exportação. Então já somos líderes nesse comércio internacional da oleaginosa. E a produção, eu diria para você, ele não botou data para isso, ele falou que no futuro o Brasil deve assumir essa liderança na produção também. Eu diria para você que isso pode acontecer e tem grande chance de acontecer já no próximo ciclo. Se a gente considerar que o Brasil deve plantar aí perto de 38 milhões de hectares de soja, com soja no ciclo 2019-20, a gente pode esperar, se o clima ajudar, uma produção no intervalo entre 125 e 130 milhões de toneladas. Do outro lado, aqui nos Estados Unidos, tá? Com uma redução na área de soja que eles estão experimentando, eles vão para 34 milhões de hectares cultivados com soja. A produção tem um potencial para atingir no máximo 125 milhões de toneladas de soja. Então, só para concluir essa parte especificamente, o Brasil tem sim a chance de assumir a liderança na produção de soja também, não só na exportação, já no próximo ano, se o clima ajudar. E curioso desses dados que foram apresentados é que, se por um lado os produtores brasileiros rasparam o tacho, venderam toda a soja que podiam, aqui nos Estados Unidos eles estão sentados em cima da soja, com os estoques mais altos que se tem registro, 23% do que os americanos produzem estão guardados, à espera de melhora do preço, quando essa média histórica é de apenas 10%. E a gente fala de soja, né, Giovanni?
não é só porque estamos falando da agricultura aqui, estamos falando do principal item da pauta de exportação do Brasil. Se o Brasil é o maior exportador e passa a posição de maior produtor de soja também, isso significa a médio prazo uma perspectiva interessante de renda para os brasileiros. Eu diria para você o seguinte, que olhando a próxima temporada, o próximo ciclo, que é o ciclo 2019-2020, nós vamos ter uma soja, nós vamos ter maior liquidez na soja. Só que é importante lembrar que liquidez não é sinônimo de preço, não é sinônimo de cotação, porque a gente tem uma oferta bastante grande. Você acabou de citar que os Estados Unidos os produtores norte-americanos estão literalmente sentados em cima da produção da safra passada, um estoque de passagem muito alto, mais que o dobro do que a média dos últimos anos, tá? Então essa soja vem para o mercado, essa soja que está em estoque nos Estados Unidos, junto com a nova safra americana em intenção. Então quando a gente olha, vamos ter mercado sim para a soja brasileira, a Trade War vai continuar ajudando, favorecendo nós no mercado internacional, tá? Os Estados Unidos vai produzir menos soja, vai exportar menos soja, e somos nós que vamos ocupar espaço. Mas mais uma vez, cuidado, liquidez não é sinônimo de renda. Um fato interessante que aconteceu aqui foi durante a apresentação do Congresso, estavam reunidos os 3 ministros dos países da América do Norte, México, Estados Unidos e também do Canadá, e o ministro da Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Perdue, disse que esse era um encontro de amigos e familiares e que eles têm os melhores vizinhos do mundo. Contrasta muito com o discurso anterior a essa guerra, essa briga comercial do Trump com o México, principalmente, né, Giovanni? Exatamente. Mas houve aí um acordo, agora depende da ratificação dos congressos dos países. Eles estão falando como muito amigos agora aqui, como disse o Sonny Perdue. Mas tem muitas arestas ainda nesse caminho, né, entre Estados Unidos, Canadá e México. O ministro canadense falou do problema do aço também na fala dele aqui. Essa conversa de muito amigos, melhores vizinhos do mundo, é relativo também, né? Quando a gente fala de Américas, eu estou falando da América do Sul, México, estou falando do Canadá, dos Estados Unidos, a guerra não é só comercial, ela é política, né? Quando a gente entra no campo com o México. Mas, de qualquer maneira, o agronegócio está tentando se aproximar, reaproximar do México, porque o que ele viu? O México está indo fazer compras, e do outro lado das Américas, na América do Sul, o México ampliou consideravelmente suas compras de proteína vegetal e animal do Brasil, por exemplo, por conta dessa disputa comercial, mas política também com os Estados Unidos. E do outro lado, que é o grande comprador, é a China, não tem dúvida, é uma disputa comercial pura, tá? Isso vai continuar acontecendo, tá? Deve continuar favorecendo o Brasil e os países do lado da oferta, quando eu falo de América do Sul, e os Estados Unidos faz um esforço, inclusive um dos painéis que a gente tem hoje aqui, discutindo a diversificação dos mercados dos Estados Unidos. Se eu estou exportando menos para a China, qualquer um vai ficar preocupado, Eles estão malucos para exportar para o Japão muita carne, né? Exatamente. Eles querem, na verdade, transformar essa proteína vegetal, a soja, o milho em carne e tentar acessar mercados mais nobres. É uma maneira de você continuar exportando proteína vegetal, tá? Mas com valor agregado, que é carne, para mercados de maior valor agregado, que valorizam mais isso também. Então, hoje, é uma preocupação muito forte dos Estados Unidos de diversificar esses mercados. E eu diria para você que não é só dos Estados Unidos. Nós temos uma situação bastante delicada no Brasil. No Brasil, quase 70% das exportações de soja do Brasil, o maior exportador de soja do mundo é o Brasil, vão para a China. Vou dar um dado bem atualizado, isso em 2018. Vou dar um dado mais atualizado. Janeiro, o Brasil exportou 2,5 milhões de toneladas de soja. Desse volume, Tosi, 90% teve como destino a China. Eu costumo dizer que nessa relação da soja no mercado internacional com o Brasil, se a China tem um resfriado, o Brasil tem pneumonia. Então, não só os Estados Unidos, mas o Brasil precisa, assim, urgentemente trabalhar essa questão da política internacional, buscando diversificar esses mercados sob um risco muito grande que a gente pode ter aí, seja da trade war, seja por conta de problemas sanitários. Eu preciso ter um comprador além da China. Então, em médio e longo prazo, repetindo que, na verdade, dando um contexto do que nós falamos aqui antes, em médio e longo prazo, o fato é que os Estados Unidos estão sentados sobre uma montanha de soja e pelos próximos anos não há muita expectativa de que eles possam recuperar mercados mundiais que perderam. Então, os produtores estão
muitos indo para o milho. Houve uma mudança aí da área plantada até significativa para o milho, encolheu a soja 5%, o milho cresceu mais de 3%. E ainda sobre a guerra comercial, Giovanni, um fato interessante na fala do ministro Sonny Perdue, durante a entrevista aos jornalistas, um jornalista perguntou para ele sobre a promessa do presidente Trump de que as taxações à China iriam fazer os Estados Unidos alcançar um superávit no comércio com os asiáticos. E isso não aconteceu. Então, por que essas tarifas, o jornalista perguntou? E aí o secretário, com bom humor, disse, olha, entendo a sua pergunta, ela é pertinente, mas você deveria estar dirigindo ela para outra pessoa. E deu uma piscadinha, claro, referindo-se que a pergunta deveria ser endereçada ao presidente Trump, que é, afinal, quem peita essa guerra comercial e quem mantém essa disputa. Exatamente, tá? Como eu disse há pouco, é um jogo muito político também. Não só comercial, não só de oferta e demanda, que envolve esses países, tá? Mas eu queria deixar um último recado aqui também, desse ponto de vista mais técnico e comercial, estatístico também de produção, tá? Os Estados Unidos, se o Brasil pode se transformar no maior produtor, já é o maior exportador de soja, a gente tem que olhar muito para preço de commodity agrícola no mercado internacional, que historicamente esse preço é formado para os Estados Unidos, que historicamente também é o maior produtor e o maior exportador de grãos. Bolsa de Chicago, basicamente, a gente fala, tá? E hoje o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fez uma projeção de preço, de cotação média das principais commodities agrícolas para 2019. Eu quero falar rapidamente aqui, mas a gente percebe que não muda nada em relação ao ano passado. Que a gente tem estoque nos Estados Unidos, a gente tem uma grande safra na América do Sul, mas os preços seguem em linha e deprimidos. Quando a gente fala preço baixo, tá? Em relação a pós-2012, que a gente teve uma seca histórica nos Estados Unidos, quando o bushel da soja atingiu 16, 17 dólares, tá? Hoje nós estamos vivendo há muitos anos, há pelo menos 5, 6 anos, abaixo dos 10. Eu diria mais abaixo dos 9 do que dos 10 dólares por bushel. E para esse ano, gente, a previsão de preço médio, tá, da soja no mercado internacional é de 8,8 dólares por bushel, um crescimento de 2,3% em relação ao ano passado. E o milho, 3,65 dólares por bushel, um crescimento de 1,4% em relação ao ano passado. Ou seja, em média de preço não vai mudar exatamente nada do que a gente viveu em 2018. A boa notícia é que, apesar da oferta maior que a gente deve ter, esse ciclo de 2018 para 2019, essa safra está precificada já. Já chegamos ao fundo do poço. Então eu não tenho muito espaço para subir, para chegar perto de 9, superar a barreira dos 9 dólares por bushel, mas também não tenho muito espaço para cair. Então, dos males o menor, né? Nós estamos falando de dólar, de soja é 8,8 dólares por bushel e de milho a 3,65 dólares por bushel. Preço médio aí, expectativa para 2019. E durante a fala de vários dos palestrantes ali, que foram, claro, primeiramente os ministros da agricultura dos 3 países, eles várias vezes citaram o fato de que será preciso alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo daqui a 30 anos. E, para tanto, tem que ter soja, tem que ter milho, tem que ter transformação dessa proteína vegetal em proteína animal. Ou seja, havendo esse aumento de produção, como eles esperam do Brasil, mesmo assim, é preciso, na verdade, né, que haja esse aumento. Não é só uma vantagem para o Brasil, é um dever e uma expectativa mundial em relação ao Brasil para que participe desse aumento de produção, se destaque ainda mais na produção agrícola para alimentar toda essa gente. Tosi, você está falando, a gente ouviu muito aí, 2050, 10 bilhões de pessoas. Eu prefiro olhar para amanhã, que é o mais urgente. Nós estamos falando de 2020, uma estimativa da FAO, tá? Seremos 7,5 bilhões de habitantes, talvez um pouco mais, já somos 7,5 bilhões de habitantes. Ou seja, essa população cresce de maneira orgânica e a oferta de alimentos, os países com potencial para ampliar essa oferta é cada vez menor.
E vou dar um exemplo, e que mostra que o Brasil e a América do Sul como um todo tem uma grande oportunidade e um grande dever pela frente, como você falou, tá? Que é o quê? Os Estados Unidos, quando a gente olha o recorte de área ocupada nos últimos 5 anos, ela está praticamente estagnada, ela está parada. Eu costumo dizer que, sobre esse ponto de vista, o agronegócio dos Estados Unidos está em recessão. Nós estamos falando das 8 principais culturas dos Estados Unidos, incluindo soja, milho, trigo, arroz, ocupam hoje 101 milhões de hectares. Isso não muda, muito pelo contrário, caiu nos últimos 5 anos. A gente teve um teto aí dos 104 para 105 milhões de hectares, vem caindo. Ou seja, os Estados Unidos literalmente não tem como expandir a sua produção agrícola olhando a área, toda a área está ocupada. Por outro lado, alguém precisa continuar atendendo a essa crescente demanda mundial. E quem é esse alguém? América do Sul, liderada principalmente pelo Brasil. E o Brasil tem condições não só de ampliar a área, como incrementar a tecnologia, produtividade, rendimento. Então não tenho dúvida que é uma grande oportunidade para o Brasil, a próxima década será de grande oportunidade para o Brasil, tá? Mas de muitos desafios também. Tá? Desafio de tecnologia, desafio de infraestrutura, se eu produzo, exporto, eu preciso conseguir entregar, tá? De política internacional, o Brasil precisa se posicionar de uma maneira mais firme nesse mercado, nesse comércio internacional, já que nós somos o grande play de oferta. Eu diria para você, sem nenhuma dúvida, o mundo precisa e vai precisar cada vez mais do Brasil para comer. Nós estamos falando de abastecimento e segurança alimentar, não só de números, nós estamos falando de abastecimento e de segurança alimentar na próxima década, liderada pelo Brasil. Então, nós estamos aqui no Agricultural Outlook Forum dos Estados Unidos. Ele segue amanhã, são mais de 30 palestrantes. A Gazeta do Povo vai trazer em tempo real o relatório desses encontros, as tendências, as estatísticas, as projeções. Você acompanha tudo na expediçãosafra.com.br e também no agronegócio da Gazeta do Povo. A gente volta a falar de Washington amanhã, no mesmo horário em que fizemos essa participação no Facebook, mas também lembre-se, na publicação, na página do agronegócio da Expedição Safra, na Gazeta do Povo. É isso, Giovanni. É isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? E tudo isso que a gente colocou aqui hoje é uma das grandes variáveis do agronegócio. Nós falamos de clima, nós falamos de tecnologia, de mercado, de infraestrutura, do câmbio, né, no Brasil como variáveis, né, fundamentos aí para a produção agrícola, para o mercado, mas eu diria para você, eu quero incluir mais uma grande e importante variável nesse contexto: informação. O produtor precisa estar cada vez mais informado para que ele possa ser mais eficiente e competitivo e participar de uma forma mais sustentável desse negócio globalizado chamado agronegócio. Lembrando esse gancho para encerrar que o Giovanni deu, que o produtor americano não tem muito mais por onde fazer para aumentar os seus ganhos de produtividade. Já no Brasil nós temos um gap aí que é possível aumentar bastante a nossa produtividade ainda em algumas culturas, e para isso, claro, tem todo o apoio técnico da engenharia agronômica, da pesquisa, que contribui muito para o desenvolvimento de nossa agricultura e ainda poderá contribuir. E assim nós encerramos nossa participação agora aqui em Washington. Como eu disse, voltamos amanhã no mesmo horário, às 1h30 aí no Brasil, aqui às 15h30. Até mais.